dando continuidade a essa noite memorável aqui em Fortaleza, gostaria de convidar o Carlos Vergara, que é o nosso artista, na sua primeira individual, não exposição de Fortaleza, porque ele fez uma exposição há 2 anos atrás, num grande projeto do SESC pelo Brasil, mas é uma exposição que mostra um pouco mais da sua trajetória, momentos históricos, e Carlos Vergara dispensa mais apresentações. Vergara assume a sua posição. Obrigado. O Max pensou algumas coisas dos anos 60, 70, e a gente tem que entender que nos anos 60, os jovens que estavam começando a fazer o trabalho de arte levaram uma cacetada na cabeça em 64. A gente vinha de um otimismo muito grande plantado pelo governo de Juscelino. 60 se inaugura Brasília. Quer dizer, a gente estava... E aquilo foi um baque muito grande. É importante dizer o seguinte: nós, os artistas que tinham 22, 21, 22, 23 anos, quando nós começamos, nós éramos absolutamente informados de tudo que estava acontecendo no mundo. Nós sabíamos tudo sobre o Grupo Cobra, tudo sobre a nova figuração francesa, tudo sobre a pop art americana, tudo sobre De La Vega, Berni, os artistas argentinos. Nós tínhamos muita informação e tínhamos pouco espaço de trabalho. Eram pouquíssimas galerias. E o trabalho, na verdade, nesse momento, a gente não se revolta, mas resolve dar um corte na trajetória que estava sendo levada pela arte no momento. Nós temos o maior respeito, nós somos filhos do movimento neoconcreto, do movimento concreto. Nós somos filhos também dos expressionistas abstratos dos anos 50 e começo dos anos 60, mas a gente achava com 22 anos que não era possível que a gente não misturasse a vida real com o trabalho. Quer dizer, a ideia de um espaço ideal, separado, onde a experiência de artes visuais fosse uma experiência intelectual, um campo independente, para nós era insuportável por causa da ditadura. E a gente resolveu, então, sujar o trabalho, no sentido literal, misturar a vida real com o trabalho. E essa nova figuração vai trazendo para dentro do trabalho questões que eram como a fome. Quer dizer, eu acho que o artista tem 2 problemas. Se apresentam a ele 2 problemas quando ele acorda de manhã. O primeiro problema é o seguinte: sobre o que eu vou falar. Em seguida, se por acaso vem uma luz e a intuição dele diz, vou falar sobre isso, vem o segundo problema: como que eu vou falar? Portanto, toda a parte de técnica, de estilo, vem dessa segunda pergunta: como que eu vou falar? Então você escolhe, tenta escolher, experimenta a forma que mais você acredita que pode ser mais eficaz para discutir o assunto que está no seu interesse, que você acha que pode ser do interesse para dividir com os outros. No caso meu e de alguns artistas da minha geração, não somos artistas solipsistas. Quer dizer, no meu caso, eu, por exemplo, não sou assunto do meu trabalho. O assunto do meu trabalho é o mundo,
uma tentativa de entender esse mundo, tentativa de entender as possibilidades que a capacidade de ver pode ajudar no sentido de criar instâncias maiores. Há uma diferença entre cérebro e mente. Mente é uma coisa que entra a alma junto. Então, alguma coisa que possa ajudar a alma a ter descobertas. A gente eu tenho falado muito isso, e talvez seja interessante repetir. A nossa visão dos nossos predicados é a menos poética. Porque você, quando é criado desde pequeno, você usa o olho para perceber o perigo, reconhecer as pessoas, não tropeçar nas cadeiras. Para você tornar o olhar uma coisa poética, é com a inteligência. Você tem que ensinar o teu olhar a ser poético, a ver o invisível que está atrás do visível. O visível que nós temos é tudo onde a luz, fisicamente, é uma opacidade que a luz bate e você consegue perceber. Mas não é só isso, né? Esse invisível por trás é que talvez seja o caso. No caso dessas, vou pular para essas pinturas que estão aqui, que são telhados. É como se você pudesse estar deitado no chão, você tem um telhado opaco, mas a tua capacidade de voar faz com que você veja através. Então, esses trabalhos aqui dos telhados são monotipias de telhados literais, são telhas que eu monto no ateliê, imprimo com pigmentos, com óxido de ferro, com carvão, e depois tento ver através dele o que é possível, no sentido de criar uma instância de transparência que supostamente um teatro não teria. Então, todo o trabalho de arte é um exercício de introjeção, acho eu. Eu não sou dono da verdade, e eu durante muitos anos fiz um trabalho sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu moro lá, e o Carnaval é um ritual popular, mais do que uma festa popular, onde as pessoas podem revelar a sua capacidade criativa, além de se divertir e de enlouquecer e de exorcizar a vida normal, é também a possibilidade, é um momento de catarse e é um momento onde se interrompe certas regras muito rígidas e que você pode romper e conversar sobre o real de uma forma mais criativa. Né? Tem uma foto lá de 3 pessoas com a palavra poder, 3 negros com a palavra poder escrita no peito. Era um momento um enfrentamento do mundo. Na verdade, aquilo é um comício, onde o sujeito escreve no peito o que ele está sentindo. E isso aí, os artistas populares foram, para mim, um grande ensinamento. Nós temos no Brasil uma pleiade grande de artistas muito bons. Temos artistas de toda a gama. E isso faz do Brasil um caldeirão que a gente pode, cada um, pensar de lá o que fala para a sua alma, o que fala o que ele prefere. Eu adoro contar uma história, porque das escolas de samba do Rio de Janeiro existe uma escola que não é a minha escola de coração. Minha escola de coração é a Portela. Mas o Acadêmico do Salgueiro tem um abre-alas. É importante dizer que o Acadêmico Salgueiro foi a escola de samba que recebeu todos os alunos da Escola de Belas Artes, com Fernando Pamplona, e que foram
revolucionários no Carnaval do Rio de Janeiro, que puderam levar para o Carnaval de rua as coisas que vinham da Escola de Belas Artes. Por exemplo, antigamente, a minha escola, a Portela, era uma escola de desfile que era uma pequena fileirinha, era uma coisa baixinha, pequena, que eu acho maravilhoso, mas era uma coisa pequena. O Pamplona criou as alegorias de mão, levou a coisa para o ar. A escola começou a subir. Aquele espetáculo ganhou o tamanho de hoje através do trabalho de artistas como Fernando Pamplona. E o Salgueiro tem um abre-alas que diz o seguinte: Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Acadêmicos do Salgueiro, pede passagem. Nem melhor, nem pior. Apenas uma escola diferente. É onde eu me coloco. Eu acho que numa discussão sobre... Porque há uma tendência de... Não existe o melhor artista brasileiro. Nunca existiu. Existe o que você mais prefere. Porque, graças a Deus que não tem o melhor artista brasileiro. Porque está aberta a porta. Eu fiz uma exposição há pouco tempo com um jovem... e chamei um jovem artista para fazer o texto do meu catálogo. E a conversa se chamou o seguinte: conversa de um jovem artista que está chegando com um velho artista que não está saindo. Né? Porque as gerações vão se sucedendo, são novas ideias que são... A gente está aprendendo com novas experiências, as experiências performáticas agora. Uma artista como a Reale, por exemplo, que foi agora para Veneza, as experiências das performances são... eu sou um pintor, mas não tenho nenhuma recusa a essa ação. Principalmente um cara que ficou anos no Carnaval, que é a maior performance coletiva que se tem notícia, né? Bom, então, vamos dizer assim, para falar um pouquinho, para explicar um pouquinho a forma com que eu atuo. Tem um pequeno texto que eu escrevi ali na parede, espero que não seja piegas demais, mas o meu trabalho se alterna entre olhar para dentro e olhar para fora. O trabalho de um artista se alterna entre olhar para dentro e olhar para fora. Olhar para fora e olhar para dentro. Ver pensando, pensar vendo. E aí produzir a partir disso. Então eu tenho basicamente dois troncos principais da produção. Um que é o trabalho do ateliê, que são essas pinturas, por exemplo, que estão aqui, que são mergulhos para dentro de mim mesmo, pensamentos, coisas que eu acho que podem se tornar encantamentos para o olho, uma coisa que pode acender o olho. Como eu disse no pequeno texto, às vezes a gente trabalha para acender o cérebro, para dar um toque no cérebro do espectador, do meu irmão, que vai ver. E outras vezes a gente trabalha para acalmar o coração. A ideia de um novo uso para a beleza preside o trabalho. Uma beleza que não seja complacente, uma beleza que não seja corrompedora, uma beleza que não negue o real, uma beleza que tenha a totalidade da vida. Há beleza no trágico, há beleza no grave, como há beleza num pequeno gesto, numa pequena coisa. Então o meu trabalho se divide nesse trabalho do ateliê e um outro trabalho de artista viajante, que é o olhar para fora, andar pelo mundo. Eu tenho andado muito, muito. A coisa ficou mais clara quando eu percebi, quando eu fui para a missão de São Miguel, no interior do Rio Grande do Sul, as missões jesuíticas, que eu acho que é uma visita. A gente não sabe o que tem no Brasil. É impressionante, né?
Vou fazer um pequeno parênteses. Em 1970, durante alguns anos eu concorri ao prêmio de viagem ao exterior do Salão Nacional de Belas Artes e do Salão Nacional de Arte Moderna e não consegui ganhar nunca. Um dia, em 1959, eu recebo um convite para fazer um painel para a loja da Varig no Champs-Élysées, em Paris. Foi o meu prêmio de viagem ao exterior. E eu queria fazer alguma coisa que fosse brasileiro, sem ser piegas, sem ser ilustrativo, sem ser... Eu adoro artesanato brasileiro. Mas há uma diferença, e a gente não pode ter medo dessa conversa, há uma diferença entre arte e artesanato. Tem arte no artesanato e tem artesanato na arte. A diferença é o projeto. O projeto do artesanato é tornar cada vez mais a mão exímia, capaz de repetir aquela operação cada vez melhor. Essa é a operação do artesanato, que tem arte nisso. A operação da arte, que usa o artesanato, usa a habilidade manual também, é uma atividade inteligente, é descobrir, é fazer o que não foi feito, é fazer um novo no dia seguinte, é tentar não repetir, tentar achar uma revelação nova. Essa é uma diferença. Quer dizer, artesanato é o campo da mão, da habilidade. E arte é do campo da metafísica, da inteligência, da intuição. Usa a mão, usa o artesanato, mas não é fundamental. Quer dizer, eu vou usar, por lembrar, Miró. O velho artista, hábil pra caramba, genial artista, quando viu que a mão direita estava muito hábil, começou a desenhar com a mão esquerda, para ter dificuldade. Porque essa facilidade para ele parecia uma traição. Então ele começou a tentar desenhar, porque daí ele recobrava uma dificuldade que é uma forma de pensar enquanto faz. Então, nessa ida, por exemplo, eu comecei a ficar mais... Quando eu fui ver a missão de São Miguel, e a gente não sabe, não se ensina nas escolas. Não se ensina nas escolas que a gente teve um apogeu de arquitetura. Quer dizer, gente que veio, músicos que vieram de Viena, arquiteto de Florença, ensinando os guaranis no sul do Brasil, e eles aprendendo tudo, construindo violino, violoncelo, construindo cravo. Os índios construíram cravos, construíram violinos, construíram violoncelos e tocaram esses instrumentos e cantavam. E a forma quer dizer, no caso, essa catequese dos jesuítas do sul do Brasil, da Argentina e do Paraguai, foi tão assim interessante que eles são os responsáveis que a língua guarani está viva até hoje. Foram eles que passaram para a escrita uma linguagem que era simplesmente fonética. Eles escreveram a língua guarani. Eles aceitaram os guaranis. Eles estavam construindo um país comunista cristão nos 29 povos das missões. Essa tentativa de mudança de paradigmas, onde a comida era de todo mundo, foi uma experiência real e que gerou impressionantes produções de arte, não só na área da escultura, como na construção da igreja de São Miguel e as outras igrejas que estão lá. Então, os nossos índios, a gente tem aquela ideia que toda a nossa herança indígena é de arte plumária, ou de trabalho com semente, ou de coisa... Não. Nós temos uma arquitetura gigantesca que foi feita lá. Essa visita lá me motivou. Quando eu fui a São Miguel, e fui 2 vezes a São Miguel, e produzi um trabalho grande lá,
a partir de São Miguel, que não é uma representação de São Miguel, mas usando vestígios. Existe uma vida interna entre aquelas pedras destruídas, derrubadas, da destruição da catedral. Existe uma vida que está interna nas pedras. Aquilo não morreu, tem um zumbido ainda lá. E eu resolvi ir para a Capadócia. Porque a Capadócia, lá era o cristianismo primitivo dos guaranis no Brasil. E na Capadócia, o cristianismo primitivo real. Quer dizer, os capadócios eram um povo que recebia muita influência de São João e São Paulo, recebia as cartas de São Paulo e São João para eles. Eles tinham uma igreja, e estou falando isso durante a vida de Cristo, durante a época de Cristo. E eles tinham uma vida muito perigosa por causa das hordas de bárbaros, as hordas que passavam por lá. E então eles tinham cidades subterrâneas e tal. E aquilo vou lá ver. Eu vou lá ver isso. E é interessante porque depois da crucifixão e da ascensão de Cristo, São João e Madalena vão para a Capadócia, São Paulo vai para a Capadócia, a Virgem vai para Éfeso, fica no começo da Turquia, em Éfeso, não vai para a Capadócia. Então, esse lugar é um lugar muito louco. E é um lugar muito interessante porque as pessoas que vão para lá são pessoas que não são pessoas com interesse religioso, literalmente. São ciclistas judeus, mas são pessoas que estão interessadas num lugar que tenha uma vibração densa. Então é um tipo, não tem nenhuma loja, não tem shopping center, não dá para comprar camisa, não dá para comprar nada, a não ser ver a história. Lá, tudo passou por lá. É o caminho da seda, é uma história. Então, eu fui ficando motivado a fazer esse tipo de viagens e produzir trabalhos. Eu trabalho com lenço de bolso, principalmente, cuja origem seria o sudário de Verônica. Um lencinho de bolso, que é uma tela de um artista viajante, em onde eu imprimo coisas e vou trazendo para dividir com os meus conterrâneos. Né? Então as exposições são feitas para mostrar isso. Porque e isso é que é importante, e para isso existe arte, há uma coisa que está nas frinchas, no quase nada. E é isso que a arte tenta revelar. Quer dizer, um tipo de arte como a que eu faço. É evidente que eu não sou idiota, que eu percebo que o Davi de Michelangelo é uma coisa espetacular. É evidente que eu vejo que os quadros do Turner, que são precursores do impressionismo, são coisas impressionantes. Agora, o Turner se amarrava no mastro dos navios para tomar a tempestade na cara, para poder produzir aquilo. Porque não era uma coisa vista de fora, de pintar aquilo que eu estou vendo lá, é aquilo que eu estou vendo aqui. Quer dizer, esse esforço, na verdade é o seguinte, eu sou um artista que produzo coisas, mas eu sou um espectador de arte. Eu vejo arte. Eu vou às exposições dos meus colegas, eu viajo para ver coisas. Eu acho que é uma forma de ver uma frincha da história da humanidade que é menos bárbara do que o jornal. Eu acho que nós precisamos desenvolver o nosso lado sutil para poder... Quem não conhece o bom não vai poder defender o bom. Quem não conhece o bem
não vai poder defender o bem. Então esse é um dos trabalhos, que é um trabalho, que é um dos trabalhos da arte. E que é parte da política da arte. Então lá, nos anos 60, foi isso que nos moveu. Quer dizer, misturar a vida real com o trabalho. E eu acho que, olhando para trás, assim, eu acho que os trabalhos foram mudando de cara, claro, né? Foram mudando de cara porque eu tenho horror à repetição, pessoalmente, quer dizer, não dá. É uma coisa que me enjoa. Então eu vou mudando, mas eu acho que tem um canal, um cerne, uma linha mestra que eu acho que eu tento perseguir, que é essa ideia que é uma forma de conversar com os outros numa língua que não precisa ter palavras. É isso. Essa nossa exposição é uma exposição que já vem sendo pensada há muitos anos. E, ao longo de um ano, a cada encontro, ela mudava. Era uma exposição de produção atual, depois começamos a visitar o ateliê, vamos mostrar um pouco como foi o seu trabalho. Depois teve um envolvimento pessoal nosso muito grande com Opinião 65, que é uma exposição colaborativa, quer dizer, os artistas vivos com um momento. E cada dia essa exposição tomava um corpo diferente. Até que depois de tudo pronto, vamos exibir o filme Fome. E era uma coisa absolutamente formal, era se reproduzir uma instalação feita em 1972, onde o jovem cineasta Carlos Caminha Vergara Soares fez um filme, e esse filme então ganhou muito. E a coisa começou a desenvolver, e aí veio uma ideia de uma obra colaborativa. E eu acho que teve um resultado muito interessante. Eu queria saber o que você achou do trabalho feito pelo Jared e pela Nayana dentro de uma visão do Vergara. Eu adorei, né? Porque a questão permanece. Quer dizer, a questão como motivo, ela é uma questão, né, que permanece. Foi um filme feito amarrado com barbante, foi uma coisa louca para fazer aquilo. E é um filme juvenil, quer dizer, eu não acho que aquilo, entendeu? Que o filme seja uma coisa. Ele tem uma semente interessante, a ideia eu acho legal, mas ele é um filme juvenil. A própria ideia de falar sobre a fome, né, com um pequeno feijãozinho, é quase pueril, mas eu acho que é uma coisa que não tem medo de falar sobre um assunto e mostrar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro isso. O que é muito interessante é que ano passado, na exposição da Lygia Clark, na retrospectiva da Lygia Clark, no MoMA de Nova York, eu recebo um e-mail do Departamento de Cinema do MoMA de Nova York, perguntando se eu não poderia emprestar para o MoMA o filme Fome, que eles sabiam que eu havia feito em 72. O fato deles saberem que um artista de 23 anos tinha feito um filme, sei lá, de 20 e poucos anos, tinha feito um filme sobre isso, e eles saberem disso e pedirem, foi inacreditável, né? E eu levei a Nova York, fui lá, conversei com eles e o filme foi exibido lá, com todas as carências que o filme tem. A ideia de fazer de novo, com os artistas aqui, esse filme foi maravilhoso, porque a semente é a mesma. Eu recebi um telefonema assim:
podemos usar, em vez de feijão preto, um feijão aqui do Ceará? Eu falei, claro, que maravilha. E o filme está lindo, porque a palavra some do mesmo jeito. A ideia é essa, que a ideia de que a coisa que brota e que termina com essa... E, na verdade, a fome continua. A verdade é que a fome continua. Esse assunto não é fora de moda. Com toda a evolução, com toda a evolução tecnológica que nós temos hoje talvez mais gente com fome do que tínhamos nos anos 70. Então a questão continua. Então eu acho maravilhoso que vocês tenham feito esse trabalho colaborativo. Se vocês deixarem, eu assino com vocês. Obrigado. Olhando aqui a exposição, eu cheguei antes de vir olhando e vejo relações políticas em algumas obras e obras, inclusive no período de repressão brava, digamos assim, em que você há pouco tempo falou que na verdade a coisa era separada, havia arte, havia uma atitude política e de repente as coisas se fundiam numa só, uma atitude, numa atividade. Essas obras, as obras atuais também, você determina isso como uma ação política também, ou nessas obras aqui uma ação só lírica, uma ação política, ou ela persiste em cada obra toda? Tornar áreas do seu cérebro mais sutis serem atingidas e que você possa treinar o seu olhar para ver com mais densidade o real, eu acho que é uma ação política. Quer dizer, é como artes visuais pode ser político sem ser panfletário. Então, naquele momento, com a ditadura, não tinha jeito. Era para ser panfletário mesmo, entendeu? Era abaixo a ditadura. Então, os trabalhos tinham esse tipo de coisa. Hoje, a gente já pode ter, né? Já pode... Está complicado de novo, né? Mas a gente já pode ter, quer dizer, a ambição de fazer uma reflexão através do olho que seja dirigido a áreas sutis do cérebro, para a mente. Que você possa, quer dizer, fazer a sua mente crescer, perceber que, na verdade, você passa a maior parte do tempo usando o olho para não tropeçar nas cadeiras. E o olho pode ser usado para perceber pequenas coisas como essa música que foi percebida aqui, como esses gestos pequenos, coisas que vão tornar você mais potente para agir. Então, nesse sentido é que eu acho um telhado que se torna transparente, uma sugestão para que você torne as paredes transparentes. Que você procure transformar o seu olhar, que você procure ver o invisível que tem atrás do visível. Para que a gente possa crescer como... Nós temos um problema. Acho que tem uma pergunta que para mim flutua no mundo hoje. Como faremos para viver juntos? Com tantas diferenças entre nós. Diferenças de raça, diferenças de escolha de gênero, diferença de religião, diferença política, diferença de todas as ordens. Como é que essa pergunta não é respondida por ninguém, nenhuma pessoa. Não adianta baixar aqui São Miguel, que ele não responderá. Essa é uma pergunta para ser respondida por todos. É no esforço de cada um, mudando o paradigma, tentando mudar o paradigma. Acho eu, que é tentando mudar os paradigmas, entendeu? Desde quando, até quando nós vamos ficar aceitando que o bom está no ter. O bom está só no ter. Quando o ser pode ser tão bom quanto ter.
Quer dizer, esse crescimento de áreas sutis é que eu acho que são parte Eu fico pensando, quer dizer, quando eu pego os quartetos existe um livro de um palestino que morreu em Nova York há pouco tempo, chama-se Estilo Tardio. E ele faz um estudo sobre os quartetos finais de Beethoven. Beethoven foi um músico que não era descritivo, nunca foi descritivo. No fim da vida, resolveu e fez a missa solene, que não existe nada mais descritivo do que uma missa, que tem começo, meio e fim, com glória, com coisas, com partes determinadas pelos cânones da igreja. Ele se permitiu a fazer isso. Se permitiu por quê? Porque achou que ele poderia construir, naquele momento, estava maduro o suficiente para construir, a partir de uma coisa descritiva, alguma coisa que tivesse uma intensidade tão grande que saía fora dos pequenos cânones. Aquilo é impressionante. Como a Sagração da Primavera de Stravinsky. Aquilo é uma experiência física. Não é uma experiência auditiva só. É uma experiência física. Eu tive o prazer de ter sido convidado. O João Nestlin, que era o maestro da OSESP, me convidou para ver a primeira apresentação da Sagração da Primavera do Stravinsky pela OSESP em São Paulo. E eu fui. E foi uma experiência absolutamente, eu fico arrepiado agora. Porque aquilo é uma experiência musical de rompimento de cânones. Completo rompimento de cânones. Quem não escutou, tenta escutar, porque é uma coisa brutal. E no final do concerto, eu fui para a coxia para cumprimentar o John Nestlin, e os músicos estavam abraçados aos prantos. Velhos músicos da USESP, porque tinham conseguido fazer aquela epopeia, na verdade, conseguiram, todo mundo se sentindo o Usain Bolt, que corre 100 metros em 9,7 segundos. Voltando àquela coisa que eu estava falando, a grande vantagem é que em arte é tudo subjetivo. Então não tem o melhor artista. Tem o melhor artista para você, tem o melhor artista para você, tem o melhor artista para você. O artista que você prefere é o que te fala, é o que fala para dentro de você. Porque as medições são absolutamente... Não tem como. Um corredor, quem ganha, ganha, quem perde, perde. Quer dizer, você tem como medir no esporte. Eu que fui atleta durante muitos anos, quer dizer, começo da minha vida, eu era mais atleta do que artista. Era quem ganha, ganha, quem perde, perde, vamos comemorar. Quem perdeu e com quem ganhou. Porque aquilo é possível medir. Quer dizer, o Usain Bolt é o corredor mais rápido do mundo, porque ele corre 100 metros em 9,7 segundos. Dá para medir. Bota com o nome. Em arte, não. Porque arte toca você, não toca ela. Toca aqui. Então é uma produção que é um murmúrio grande, é uma das formas do ser humano pensar a si mesmo, né? Eu acho interessante esse seu trabalho, e todo esse trabalho que a gente faz, que conta com esse certo acaso, com essa participação, além do que a gente faz, né, como a molodipia, a cerâmica, tudo isso, né, que a gente pinta e vê realmente o que aparece depois que queima, né? Eu acho que essa experiência, eu acho uma experiência assim, sagrada, eu acho, para um artista, porque eu acho que essa coisa de a gente conseguir ver realmente o fora e ver dentro, eu acho que a gente tem que se desapegar desse cotidiano que marca tanto esse fora, né, das imposições, e se desapegar também dessas questões, às vezes, muito pessoais que fica ali em volta de então, para escolher o que fazer, escolher como fazer, essa experiência de que o que a gente faz tem a participação da gente e de um algo mais, é como que essa busca desse algo divino, né, eu acho que é uma coisa assim, extremamente importante para a gente, como artista, e para que esteja revelado realmente no nosso trabalho.
E esse seu trabalho realmente é Eu gostei que você usou a palavra divino. divino no sentido de que não tem explicação com a palavra. Tem uma palavra paralela para isso. Inefável. Quer dizer, a arte está no campo do inefável. O T.S. Eliot tem nos ensaios dele um ensaio que ele usa um exemplo. Como eu fui químico, eu entendo bem o que ele falava. Eu estudei química quando eu comecei minha vida trabalhando como químico na Petrobras, antes do Lava Jato. E aí, o T.S. Eliot diz o seguinte: ele compara o gesto da arte, do poema, o gesto da arte, a uma operação que em química se chama-se a catálise. Por exemplo, se você botar dióxido de enxofre e gás carbônico numa campânula, em um vácuo, nada acontece. Se você botar um fio de platina, produz ácido sulfúrico. Só na presença do fio de platina. É o fio de platina que catalisa uma operação química. Não troca átomos, é a presença. É a presença só. A química da catálise é uma mágica da presença. A presença do fio de platina produz condições para que se produza ácido sulfúrico, do ácido do gás carbônico com dióxido de enxofre. Então, a arte é um pouco um catalisador. Ele é o catalisador para uma operação química na área sutil da mente humana. Quer dizer, no caso da visão, eu volto a insistir. Se nós estamos aqui como nós estamos, e entra aquela música magnífica que estava sendo tocada pelos meninos, aquilo te atinge, você não resiste, porque aquilo te atinge. Entra. Bem. O olho não. O olho você tem que deixar, você tem que fazer com que o olho possa ver. Não te atinge. Você é capaz de passar na frente de uma coisa e não ver, a não ser que você esteja se preparando para ver. E se preparar para usar o olhar como uma janela também para as áreas sutis da tua mente. No fundo, quando você falou em divino, eu acho que eu não tenho medo, desculpa. Eu não tenho medo e gosto de trabalhar no terreno do sagrado. Não no terreno do religioso, porque isso às vezes me interessa, às vezes não me interessa, entende? Eu estava com o João, meu filho, nós fomos visitar, numa das viagens, nós estávamos no Turquistão. Lá, fomos do Cazaquistão em frente, fomos andando, fomos. Chegamos numa cidade chamada Turquistão, num lugar. E o Turquistão tem a segunda maior mesquita do mundo. Bom, e nós conseguimos um jovem guia, que conseguimos que fosse entrar na mesquita. É uma mesquita gigantesca. Eu acho que tem, se eu não estou enganado, o portal tem mais ou menos 30 metros, 35 metros de altura. Tinha revoadas de pássaros dentro do portal, antes da porta. Só na rua de entrada. É uma coisa gigantesca, foi feito no século XI, em homenagem a um sufi, que trouxe o Islã para o Cazaquistão no século IX. Eu gosto de contar essa história porque eu acho uma coisa que é meio arte, eu acho. Tinha um rei chamado Tamerlão, e esse rei Tamerlão resolveu fazer a homenagem. O Islã do Cazaquistão é um Islã sufista, suave. Esse menino, esse jovem, nos acompanhou. Você entra, você chega até
Você chega até a mesquita através de um jardim de 500 metros de roserais. Aí você chega lá e entra, tudo pintado de branco por dentro. Consegui entrar e ele nos mostrava cada parte. Tem coisas que são engraçadas disso, que vão misturar com o Brasil. A mesquita é uma escola e é um restaurante. Tem cozinha, fazem comida, porque não tem comida, come na mesquita, nessas cidades mais... Então é uma coisa da comunidade. E esse jovem nos mostrava, e quando falava, isso aqui é não sei o que, ele falava inglês, isso aqui é uma porta do século IX, essa aqui é a cozinha, onde tal. E na hora do silêncio ele cantava. Ele fazia um canto, um mantra íntimo que ele cantava. E aquilo foi para mim muito impressionante, porque ele estava embutido daquela coisa ali. Ele não era um sacerdote, ele era um guia. Né? E o rei Tamerlão, quando mandou construir, eles perceberam que aquele lugar não tinha argila. Não tinha argila para construir os tijolos. E o rei Tamerlão tinha um exército de 120 mil homens. E os tijolos procuraram um lugar onde tinha argila para queimar os tijolos. Era 40 quilômetros. Então eles queimaram todos os tijolos para fazer aquela mesquita, que é, eu digo, gigantesca. É uma coisa gigantesca. Quando acabaram os tijolos de ser feitos, ele botou o exército em 3 filas. 40 quilômetros. E os tijolos foram 40 quilômetros de mão a mão. Para mim, isso é uma oração. Isso é uma oração, isso é um mantra. Um mantra físico, é um mantra sem som. É um mantra para construir uma homenagem a um ser que era um ser pensador, né? Que tinha levado uma coisa. Corta. 1823, Salvador da Bahia. Os escravos islâmicos negros do Brasil fazem uma revolta contra o Império, chamada Revolta dos Malês, que apavorou o imperador. Por quê? Eles sabiam ler e escrever, os donos deles não. E aí o imperador mandou construir a prisão da Frei Caneca no Rio de Janeiro, que foi a primeira prisão, a prisão oficial do Império Brasileiro, construída ao mesmo tempo que o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e um lugar para prender preto e pobre. Quer dizer, então eu acho que essas histórias se misturam. Então ver essas coisas é que eu acho que é um exercício para a gente estar esperto. Hoje a gente vai... Eu fiz uma exposição sobre a liberdade que você viu, né? Sobre as ruínas, a implosão da prisão da Frei Caneca. E eu adorei porque eu levei para Brasília e botei todas aquelas grades em frente ao Planalto. E dava vontade, era antes da Lava Jato. Olha isso aí, aproveita para ver enquanto você está de fora. Né? Não, isso é uma brincadeira. Mas que tá feia a coisa, tá, né? Bom, mais alguma... Não sei, porque agora eu acho que o assunto é esse. Quer dizer, eu vou ficar me repetindo. E... a gente tem uma coisa interessante que é... A gente tem uma produção de arte no Brasil muito boa. Quer dizer, tem arte no mundo todo, mas a gente tem arte boa no Brasil. Quer dizer, que serve a nós, quer dizer, que pode servir a nós, perto da gente, né? E aí você pergunta assim, mas você vende o que você faz? Eu falei, eu não. Eu troco por dinheiro, porque eu preciso. Eu troco por dinheiro. Né? O Picasso tem uma frase muito boa, né? Perguntando para ele assim, e aí? Ele falou assim, olha, o pintor
pinta o que vende. Artista vende o que pinta. Outra frase dele que eu acho interessante é a seguinte: o senhor acredita em inspiração? Ele falou assim: acredito, mas vai ter que me pegar trabalhando. Então é isso, gente. Acho que, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que foi, né? Como? Na objetividade? É uma coisa que acontece. Eu participei da Opinião 65, quer dizer, ativamente, depois da 66. E em seguida a gente viu que tinha alguma coisa que reunia pessoas. O Hélio Itzica, por exemplo, era do Grupo Frente, foi do Grupo Neoconcreto e estava com a gente naquela... Mudou o trabalho, misturou com o Real, se misturou com a Mangueira, foi fazer os Parangolés, quer dizer, e ele foi um pouco o ideólogo, junto com Frederico de Moraes e outras pessoas, de uma coisa que seria uma nova objetividade brasileira, onde incorporava, quer dizer, tentava colocar no papel, por escrito, né, uma tendência de uma geração dos anos 60. Então, um pouco era ali para criar um espaço. Eu me recuso, eu sempre reclamo muito quando... você é do pop brasileiro. Eu não sou pop. Pop é pop americano. Tem uma questão absolutamente... A ironia americana, a forma com que os artistas da minha geração americanos estavam respondendo à sociedade deles, eram com outro tipo de operação. Não era uma operação tão declaradamente política quanto nós, né? No caso nosso, alguns de nós foram para a clandestinidade, né? Alguns de nós foram se organizar em partidos, eu fui organizado em partido, mas não fui para a clandestinidade. Alguns de nós foram para a clandestinidade. Eu tentei organizar a Associação dos Artistas, ou seja, uma organização de classe representar politicamente os artistas nas discussões que estavam se dando naquele momento. Quer dizer, a censura era violenta, às vezes as pessoas esquecem. A escola de arquitetura, por exemplo, nos anos 60, antes de 68, os trabalhos de arquitetura eram coletivos, eram feitos por equipe. Quatro alunos se reuniam, propunham um projeto, desenvolviam o projeto e ganhavam a nota que era repartida entre eles. Se era 8, era 8 para cada um. Se era 9, era 9 para cada um. Se era 7, 7 para cada um. Mas isso provocava, era uma coisa de discussão de grupo. Em 68, por ordem do Ministério da Educação, os exames eram individuais. Os projetos eram individuais. A tentativa era de empurrar para ações individuais, que era uma forma de poder melhor controlar. Por isso que eu me apaixonei pelo Cacique de Ramos. Porque o Cacique de Ramos era um bloco, e dos 7 mil eu sou um. Em vez de escolher ser único no carnaval, que é uma festa egóica, vamos dizer assim, esse grupo escolhia se transformar igual. Com esparadrapo, pequenas diferenças, como uma impressão digital. A minha é parecida com a tua, que é parecida com a dele. São pequenas diferenças que garantem a individualidade de cada um. Não precisa exacerbar. Não precisa exacerbar. Esta questão é que vai ter que ser encarada, uma sociedade que seja mais horizontal, para a gente resolver o problema de como vamos viver junto, né? Então é isso. Eu não queria acabar falando de política não, porque me dá vontade de falar mais. Eu acho que eu não devo, não. Se ninguém reclamar, eu vou tomar um vinho. Bom, alguma pergunta? Pode ser, não pode ser sobre qualquer assunto, não pode ser só sobre o meu trabalho, não. Porque eu tenho participado
intensamente esses anos todos. Conheci o Max em 66, na galeria... Hein? Não, tua idade não. Você já era adulto. Pior ainda. E... quer dizer, eu tenho, participado intensamente por uma questão de temperamento mesmo, de toda. Então, gosto de estar aqui. A primeira chance que eu tive fui para o Mercado Central para ver as coisas lá. Eu estava contando aquela que eu esqueci, parei no meio, é que em 70, quando eu fui convidado para fazer o painel de Paris, eu falei, porra, como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? E eu falei assim, eu vou arranjar. Eu trabalhava com pigmentos franceses, tal, tintas Winsor Newton, tal. Eu falei, não vou trabalhar com isso não. Aí eu peguei um avião e vim para Fortaleza. De Fortaleza fui a Morro Branco para ver as garrafinhas, para poder... Falei, vai ser por ali. Vai ser por ali. Só que aqui não tinha... a quantidade que eu podia recolher, ali, quase com um palitinho, né, dentro de uma garrafinha, as quantidades é muito pequena, eu precisava de quantidade industrial. Aí eu liguei para o Krasber vem para Minas. Aí eu fui para o interior de Minas, onde o Krasber estava nessa época internado, trabalhando lá, e fui buscar os pigmentos com os quais eu fiz o trabalho lá. Na verdade, o trabalho... eu fiz uns baleiros grandes, cheios de terra brasileira. E as pessoas iam ler jornal e eu lendo a terra brasileira de várias cores, entendeu? Então foi isso. Então foi meu prêmio de viagem, mas passei por aqui, atrás de alguma coisa. Depois eu voltei aqui em 72, voltei e fui como é o nome dessa cidade aqui perto? Do Padre Cícero, pô. Hein? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Tinha 2 irmãos cantores que tinham repentistas maravilhosos na época, que não sei nem se estão vivos ainda. E eu fui fui atrás de... Peguei uma ceramista, Dona Cícera. Pô, me lembro. Esse neurônio não foi. A Dona Cícera, eu peguei, eram lindas as cerâmicas dela, e levei, e na minha exposição de 72 no Museu de Arte Moderna, eu mostrei as cerâmicas da Dona Cícera. Fiz uma exposição que era... eu tinha uma data individual, mas a coisa era tão braba, e a tentativa de divisão era tão grande, que eu transformei numa exposição coletiva. Caetano fez um desenho para mim, lancei o Ivan Cardoso, cineasta, com os filmes Super 8, o poeta Chacal foi lançado nessa exposição. Valtércio era um garoto, Valtércio Caldas fez um trabalho, Eu Sou Você, Eu Não Sou Você. O Hélio Tsica fez um filtro para mim. A exposição começava com arte popular, com essas coisas que eu tinha recolhido em viagem, que eu chamei de Hit Parade. O meu Hit Parade, as coisas que eu gostava. Caetano, Chacal, Dona Cícera. E aí entrava por um filtro, e o filtro do Hélio tinha uma voz, que era a voz da Gertrude Stein, falando: A rose is a rose is a rose, a rose is a rose, rose is a rose. E esse poema foi indo, e outro poema do Augusto de Campos, e aí foi onde pela primeira vez apresentei esses feijões. Esses que estão aqui estavam em 72, esse aqui, exatamente eles. Em 72, estavam no Museu de Arte Moderna. E o filme Feijão com Arroz também. E é essa aventura. Obrigado.